Por exemplo, o que muita gente faz é separar o que é o dinheiro do investimento e o que é o dinheiro do que eu vou gastar. E aí, esse dinheiro que está investido aqui, cara, eu não olho, ele não existe. Entendeu? Tem muita gente que pensa dessa maneira, sabe? Para tentar se controlar nesse sentido de... porque às vezes você vê o dinheiro lá, até... eu sinto que tem muito disso, eu não sei se você já sentiu alguma vez, mas muitas vezes a gente desconta emoções comprando, né? Até pela sociedade que a gente vive, né? A gente vai lá, pô, você tá estressado, você tá feliz, qualquer coisa assim, você vai fazer uma compra, e aí você vai se sentir super bem depois disso, e aí você vai lidar com as consequências depois, né? Com certeza. Mas assim, a renda passiva especificamente, que você tinha perguntado, ela pode ser interessante como um conceito quando você está pensando em viver desse dinheiro, ou você vai usar esse dinheiro que está gerando essa renda, por exemplo, para você, para se aposentar, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que a renda passiva como um conceito de aposentadoria é super interessante, tá? Mas em termos de você fazer esses investimentos de curto, médio prazo, não necessariamente seria uma renda passiva, né? Seria mais essa estratégia psicológica, talvez, Total. para você conseguir atingir seu objetivo, assim, cara. Eu acho que tem muito disso, assim. E separar, por exemplo... Aí são controles que você próprio vai definindo na sua vida, né? Mas cara, não ter muitos cartões de crédito, porque você se perder é rapidinho, tá? Também não parcelar muitas coisas em tantas vezes, porque você também tá gastando... Você vê o dinheiro na conta, você fala, beleza, tenho tanto para gastar. Só que você já tem uma fatura garantida de 12 meses aí de 4 mil, por exemplo. Entendeu? E às vezes você não tá vendo que tem esse monstro se juntando, e aí, cara, de repente você olha no mês e fala, cara, tô com uma fatura de 8 mil, de onde veio todo esse dinheiro que eu gastei? Sabe? E aí dá aquele sentimento... Aflição. Aquela aflição, sabe? Você fala, cara, o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo viver aqui, né? Enfim. Então eu sinto que essas ferramentas de controle, que é evitar parcelar, quando puder, né? Evitar parcelar, evitar ter muitos cartões de crédito, evitar ter muitas contas diferentes, porque isso também ajuda você a se perder. Quanto menos coisa você tiver ali, mais fácil. Eu sou muito a favor da simplicidade na gestão, entendeu? Do seu dinheiro. Então, cara, não precisa ter 3 bancos. Se você está nesse momento de vida, assim, juntando a reserva de emergência, por exemplo, não vai fazer muita diferença você deixar seu dinheiro no, sei lá, no Bank, no PicPay, ou no... Desculpa. Boa. Ou no qualquer banco que seja, entendeu? É mais pensar sobre o controle do que necessariamente a rentabilidade, por exemplo. Entendeu? Às vezes você ir no mais simples faz mais sentido. Nesse momento. Perfeito. Uma outra pergunta sobre... Você acredita, então, que inicialmente, para quem está começando e quer aprender a investir, o primeiro passo é criar a sua reserva de emergência? Porque com certeza. Não vale a pena você pensar em investir se tu não tem dinheiro nem guardado para caso aconteça alguma emergência. Seria isso? Exato. Só que assim, a reserva de emergência você investe ainda. Você investe. Só que se você faz um investimento super simples, tá? Mas eu sinto que, tipo, não adianta... Depende muito da pessoa. Eu acho que aprender sobre investimentos é super interessante. Quem se interessar e quiser começar a fazer experiências, sabe, pô, vou comprar ação, vou acompanhar tal canal, é super legal, tá? Mas se você, por exemplo, tá gastando o tempo da sua vida, cara, fazendo conteúdo, estudando pro trabalho, focando em outras áreas da sua vida, você não tem tempo para gastar aprendendo sobre investimentos, ainda mais nesse momento que você está juntando a reserva de emergência, cara, não precisa assistir vídeos de 10 horas no YouTube e fazer curso para aprender o que você tem que fazer, não tem nada disso. Tipo, a reserva de emergência é juntar 6 a 12 meses dos seus gastos e depois você aplicar num investimento de renda fixa de baixíssimo risco, tá? Que aí pode ser a poupança, né? É uma das alternativas,
Mas, por exemplo, sei lá, um CDB, que é um produto bancário, né, que ele também é de baixíssimo risco aqui no Brasil, ainda mais para esses valores, cara, você também consegue uma rentabilidade até hoje em dia normalmente maior do que a poupança. Você só tem que certificar que tem liquidez diária para você tirar quando você quiser, né? Porque o propósito da reserva de emergência também é isso. Não adianta você aplicar por 6 meses e na hora que der emergência você não conseguir resgatar, né? Perfeito. Mas é isso, cara. Eu acho que eu sou muito mais a favor dessa linha da simplicidade. Entendi. E aí depois, quando o seu patrimônio começar a ganhar uma complexidade maior, pô, cara, juntou a reserva de emergência, pô, agora eu vou começar a pensar no meu futuro. Eu estou investindo sem horizonte. Por exemplo, estou investindo para minha aposentadoria. Não tem um grande propósito, sabe? Cara, aí beleza. Aí você está investindo para longo prazo e aí faz sentido você começar a buscar outros investimentos, entendeu? Mas eu sinto, e aí eu acho que é uma coisa interessante que eu queria trazer agora que eu lembrei, o governo ele tenta fomentar esse tipo de poupança através do Tesouro Direto. Porque você entra lá no site do Tesouro Direto, por exemplo, tem um monte de estudo que você consegue fazer e simulação baseado no investimento no Tesouro Direto, que é investimento... Basicamente, você está emprestando dinheiro para o governo. Tá? E ele vai te pagar uma taxa de juros. Isso, né? é o Tesouro Direto? Isso é o Tesouro Direto. E aí o Tesouro Direto ele vai ter várias aplicações diferentes, aí talvez comece uma complexidade, mas eles vão explicando ali, né? Que você vai ter o investimento atrelado à Selic, aí você vai ter o investimento pré-fixado, você vai ter o investimento atrelado à inflação, com a IPCA mais alguma coisa. Mas você consegue projetar essa aposentadoria, por exemplo, e ele te mostra, cara, poxa, você precisa economizar tanto por mês e olha, em tal ano você vai ter juntado tanto. Entendeu? Eu acho que é uma dinâmica legal assim e mais simples também, né? Inclusive o Tesouro Direto é um lugar onde você consegue deixar a sua reserva de emergência super fácil. Esse Tesouro Selic que eu falei é um investimento também. Baixíssimo risco, hoje em dia com uma boa rentabilidade. Se você não quiser pensar muito e estar nesse momento da reserva de emergência, cara, às vezes esse pode ser um caminho. Isso exemplo. A gente consegue pelo próprio banco fazer essa aplicação? Ou Consegue. Entendi. Consegue. Cara, isso qualquer lugar, qualquer corretora te dá acesso. Banco ou corretora, né? Os bancos eles têm as corretoras deles. Você consegue acessar o Tesouro Direto. Tá? É algo realmente bem simples. Assim, depende do banco, às vezes vai ser um pouco mais difícil de você apertar os botões lá, mas cara, todo lugar tem. Então Top é isso demais. que eu acho legal, sabe? E aí depois, mais pra frente, quando esse patrimônio eventualmente ficar mais complexo, cara, aí faz sentido você às vezes buscar, cara, um profissional, alguém de confiança que vai... Isso se você não quiser ter o trabalho, né? Porque eventualmente, cara, se você se interessa, você vai atrás de fazer seus próprios investimentos, né? Perfeito. Mas eu acho que chega uma hora que fica tão complexo e, cara, você vive de outra, sabe? Seu trabalho é outra coisa. Então, às vezes faz sentido buscar um profissional pra cuidar, entendeu? Qual é? Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.